uma outra palavra para ministrar. Na verdade, eu tentei arrumar até um outro pregador. Falei, os irmãos já estão cansados de ver eu falar de missões, né? Mas, infelizmente, a minha primeira opção está contundida ali. E a segunda opção estava já com a agenda marcada na igreja em que ele está. E acabou sobrando para mim. E eu acordei cedo hoje, fui preparar a palavra, já tinha algo em mente. E na hora que eu fui meditar na palavra, me veio esse texto de Tiago e o Senhor falou, é isso que eu quero que você fale. Irmãos, nós já falamos muito sobre missão, sobre o que é missão, como devemos fazer missão. Talvez nós estejamos até calejados de saber isso. E muitas vezes também já sabemos o que é fé, como professar a nossa fé, como é necessário ter fé. Mas muitas vezes nós não temos unido essas duas coisas. E esse texto, ele deixa muito bem claro que um não pode andar sem o outro. Porque um é testemunha de que o outro está em nós. E é o que nós vamos discorrer nesta noite. A fé sem obra é morta. Tiago 2, 14 a 26. O primeiro versículo diz, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé vai salvá-lo? Alguém aqui tem fé o bastante para dizer, olha, eu sou salvo pela minha fé. Eu fui salvo porque eu tenho uma fé imensa. Se fosse assim, nós estaríamos anulando o sacrifício de Jesus naquela cruz. Né? E o texto de Efésios 2:8 dá base para muitos teólogos cristãos que explica que a salvação vem pela fé e não pelas obras, concordando diretamente com o texto de Efésios 2, 8 e 9, que diz assim, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem da obra, para que ninguém se glorie. Não vem do nosso esforço, mas um está aliado ao outro. A fé que nós temos para crer não vem de nós mesmos. Ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor. E porque o Senhor nos deu essa fé, nós somos capazes de crer em Cristo Jesus. E através dessa fé, nós expressamos o amor de Cristo pelos outros através das obras. Porque uma está aliado ao outro. O versículo 15 diz assim, se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa ou necessitado de alimento cotidiano, qual dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo dar o que é necessário, que proveito tem? Eu já falei algumas vezes aqui, o que adianta eu encontrar uma pessoa que tem fome e falar assim, olha, Jesus te ama, Ele vai prover na sua vida, mas se você tiver condições, você não fizer nada por aquela pessoa. Muitas vezes Deus nos coloca diante da necessidade de alguém, para testar o nosso coração. Tanto a fé como as obras são ações do próprio Deus em nós, pois a fé é dom de Deus. E é o próprio Deus que nos faz querer fazer o bem. E a sua graça nos faz colocá-la em prática. A fé é um dom de Deus em nós. E ela se manifesta pela graça do Senhor e nos faz querer fazer o bem ao outro. Como que eu posso dizer que estou a Deus e quero ver o outro na pior? Como eu posso dizer que eu creio em Deus e não me compadeço da necessidade do meu irmão? Vejo alguém passando fome e não sou capaz de repartir o pão. Vejo alguém passando frio e não sou capaz de repartir um agasalho. Então,
Tanto a fé como a obra são a ação do próprio Deus em nós, pois a fé é o dom de Deus. E a graça nos faz querer colocar em prática. A fé é a causa da nossa salvação, mas as obras são resultado dela. A fé nos leva à salvação, mas as obras são resultado de que eu aceitei Jesus, de que Cristo mora em mim. Porque o mandamento do Senhor é, primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo mandamento é ao próximo como a ti mesmo. Então isso me leva a importar com a necessidade daquela pessoa que está próxima de mim. Isso me leva a me importar com o sofrimento do meu próximo. E me leva a uma atitude de tentar ajudar da melhor forma possível. A fé, ela não exclui as obras, nem tampouco as obras excluem a fé, mas ambas se completam. Né? A fé, ela não exclui as obras, e nem as obras vão excluir a fé, mas elas se completam uma à outra. Ela é necessidade uma da outra. Efésios 2:10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. Nós somos criados por Deus, à imagem semelhante de Deus. E Deus, Ele tem um projeto para a minha vida, Ele tem um projeto para a sua vida, para que nós possamos andar nele. E isso Ele estabeleceu antes mesmo de nós aceitarmos como Salvador. A palavra deixa claro aqui, ó, somos criados em Jesus para boas obras. Não é porque eu sou bom que vou para Jesus, mas é porque eu estou em Jesus que eu vou me tornando bom. Porque a graça do Senhor, ela vai nos aperfeiçoando dia a dia. Conforme nós vamos nos entregando, conforme nós vamos, como foi cantado aqui, no secreto, ali você e Deus, conforme você vai abrindo o seu coração para Deus, a graça do Senhor, ela vai te enchendo, e vai te transformando, e vai te enchendo de amor pelo seu próximo. E quando nós falamos esse próximo, parece que é aquela pessoa que está perto de nós. Mas a palavra, ela deixa bem clara: se eu amar aqueles que me amam, isso até os fariseus, os gentios, eles fazem. Mas eu tenho que amar aqueles que me odeiam. Aí eu vou estar fazendo alguma diferença. Aquela pessoa que está querendo o seu mal, aquela pessoa, e você tem que estender a mão. Difícil, né? Não é fácil. Eu falo porque eu já passei por algumas dessas só pela misericórdia de Deus. Eu falo: Senhor, mas a pessoa tentou me derrubar tantas vezes, mas o Senhor fala assim: estenda a mão. Quem tem que fazer a diferença é você. Quem tem que fazer a diferença somos nós. Então nós fomos criados à imagem de Cristo, à semelhança dele, para praticar as boas obras. E aí, como nós temos praticado essas boas obras? Como eu posso manifestar a minha fé na nossa comunidade? Uma excelente maneira de manifestar a fé na comunidade é basicamente evangelizando, anunciando a palavra de Deus àqueles que necessitam. Quantas pessoas chegam com a dor no coração ou uma aflição do nosso lado, esperando uma palavra, simplesmente um abraço. E nós falamos: Senhor, eu podia falar alguma coisa para ela, Senhor, mas eu não tenho coragem. Senhor, olha, ela podia saber que o Senhor salva, cura e liberta, mas se você não abrir a sua boca e falar, como que ela vai saber? Então a primeira coisa que nós podemos demonstrar o nosso amor pelo nosso próximo é anunciando a palavra de Deus, que Ele salva, cura, restaura e liberta, e nos dá a vida eterna, em nome de Jesus.
A segunda forma que nós podemos demonstrar a nossa fé e o nosso amor na nossa comunidade é ajudando aqueles que necessitam com recursos materiais. Às vezes a pessoa está necessitada lá, você não pode dar, já falei aqui, a gente não pode dar uma cesta básica. Mas você pode dar 1 quilo de arroz, o outro irmão dá 1 quilo de feijão, o outro dá 1 litro de óleo, o outro dá um pacote de macarrão, e assim a gente supra a necessidade daquele que está necessitado. Às vezes eu posso fazer sozinho, mas às vezes eu posso trazer para a eclésia, trazer para a igreja, para que em comunhão nós possamos fazer a obra de Deus. Isso somos nós que decidimos. Nós temos que manifestar a nossa fé. Hoje está calor, a garganta seca mais rápido. Assim também a fé, sem obras, por si só, é morta. Olha só. A fé sem obras é morta porque a verdadeira fé salvadora necessariamente resulta do fruto das boas obras. A fé sem obras, ela é morta porque a verdadeira fé salvadora, ela resulta, o resultado dela são os frutos das boas obras. Quais são os frutos das nossas mãos? Quando tem aquele hino lá que fala assim, quando aquele dia chegar, né? Quando aquele dia chegar que nós estivermos diante do nosso Deus, Ele vai falar, estende as suas mãos, cadê a obra das suas mãos? E o que nós temos a apresentar ao nosso Deus? O que nós temos a apresentar ao nosso Senhor? Senhor, olha, eu vi aquele cara lá, ele parecia embriagado, por isso eu não ajudei. Senhor, eu vi aquele mendigo caído lá no dia de frio, deu vontade de levar uma meia, um cobertor para ele lá, mas eu estava com vergonha, eu preferi deixar ele passar frio. Irmãos, estava vendo esses dias na televisão, e na verdade eu já tinha visto lá em Curitiba, quando faz frio lá, a igreja, principalmente a que o meu primo frequentava lá, eles faziam sopas e colocavam, e saía distribuindo sopa quente, e levando par de meias e agasalho para as pessoas. E agora tem um time de futebol que adotou isso, a torcida, não sei se é do Curitiba ou se é do Paraná, que estão fazendo isso nas ruas de Curitiba, demonstrando o amor pelas pessoas que estão ali nas ruas. Né? E muitas vezes nós falamos assim, o Senhor fala, olha, se você ajudar um desses pequeninos, a mim está ajudando. E nós falamos, Senhor, como que eu posso chegar perto de Ti? Como eu posso fazer algo para Ti? E o Senhor fala, ajuda um dos meus pequeninos. Uma vez eu li um livro chamado Deus Negro, mas era o autor, ele trazia a questão sobre a questão do preconceito. E ele falava assim que o personagem ele se frustrava quando ele se encontrava com Deus, porque Deus não era aquilo que ele esperava. Deus era pobre, coisa que ele desprezava. Deus não era da etnia, da cor que ele achava que Cristo era, como as mídias colocam Cristo branco, dos olhos verdes, cabelos loiros. E ele falava, olha, eu me decepcionei com esse Deus. E muitas vezes nós temos isso, nós temos fantasiado um Deus, um Jesus totalmente diferente, e por isso nós vamos nessa mesma linha de preconceito, de uma autoanálise de quem nós podemos ajudar, ou de quem nós podemos misturar ou não.
E acabamos deixando aquelas pessoas que realmente necessitam de lado. Porque, não, eu vou fazer um churrasco lá com o irmão Ézio, porque ele trabalha no Friboi. Friboi é o maior frigorífico do Brasil. Aí compra uma picanha de R$ 50 para comer com o irmão Ézio, mas não dá 1 quilo de carne moída para quem realmente necessita. Não que nós não podemos fazer isso, mas nós temos que pensar nos nossos necessitados. O pastor falou aqui sobre a questão da cesta básica, que nós temos ganhado 6 cestas básicas, né, pastor? Por mês. Mas não tem mistura. Ele falou, olha, vamos concentrar as missões em darmos uma mistura para essas 6 famílias. E quantos de nós lembramos disso no dia das missões? Quantos de nós realmente colocamos essa palavra que o nosso líder colocou de púlpito para entrar no nosso coração, para arder no nosso coração em prática? Mas nós somos crentes. Nós somos evangélicos, verdadeiros adoradores. Mas onde está a obra das nossas mãos? Aonde está o nosso amor pelo nosso próximo? Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu mostro com obras a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Faze bem. Mas até os demônios creem e tremem. Irmãos, fé de que Deus é o Todo-Poderoso. Então os demônios sabem disso. E eles reconhecem isso num verdadeiro homem de Deus. A palavra diz que quando Paulo ia passando, a mulher que adivinhava disse, olha, eis que vem ali o verdadeiro homem de Deus. Reconhecia quem estava lá. Quando os filhos do sacerdote foram expulsar o demônio lá, falou assim, olha, sai desse corpo em nome do Jesus que é quem Paulo prega. Os demônios falaram assim, olha, Jesus eu sei quem é. Paulo eu sei que é servo de Jesus. E vocês, quem são? Vocês quem são? Filhos do sacerdote. Os doutores da lei, os que tinham conhecimento da palavra, mas não viviam a palavra, porque não foram capazes de reconhecer o próprio Jesus, a quem eles velavam pela palavra de Deus, eram aqueles que tinham que os que ensinavam nas sinagogas. Cadê a obra das tuas mãos? Não, mas eu tenho fé. Mas a palavra diz, como nós acabamos de ler, até os demônios têm fé, creem e tremem. O pastor falou aqui semana passada, se eu não me engano, foi até uma palavra parecida com essa. E ele falando que nós poderíamos ser melhores a cada dia. Ele contando da história dos pessoal que fica pedindo nas esquinas, né, pastor? Foi isso, né? E ele falando que ele tem que melhorar. Todos nós temos que melhorar. Nós somos capazes de ser melhor. Eu não estou dizendo aqui que ninguém ajuda ninguém. Eu estou dizendo que muitas vezes nós podemos fazer e não fazemos. Se eu for parar e perguntar para cada um aqui, eu sei que vocês vão falar, eu já ajudei alguém. Eu vi que a pessoa estava precisando, eu ajudei. Mas se eu perguntar, teve alguém que estava precisando e você tinha condições de ajudar e você não ajudou? Tinha. Por quê? O cisma, como o pastor falou. Tinha vez de eu ajudar um monte de gente. E depois
Tem outras pessoas que eu podia ajudar e falar assim, rapaz, eu acho que esse cara aí não vou ajudar. E depois de você sair, fala assim, você podia ter ajudado e não ajudou. Como que fica o seu coração? Só que o momento está se fechando. E o cerco está se fechando de uma tal forma que nós estamos ficando com a mente cauterizada para isso. Hoje nós estamos preocupados com o que vai acontecer no dia 7 de setembro, quando que Jesus vai voltar, quando que se vai faltar comida depois do dia 8, quando os caminhões parar, se vai parar, não vai parar. Quem que vai ganhar a eleição? Se é Lula, se é Bolsonaro. Mas nós não estamos preocupados em anunciar a palavra, porque ainda tem muita gente que não conhece. Nós não estamos preocupados em ajudar muitas pessoas que estão necessitadas hoje de alimento, de palavra, de abraço, de carinho. Irmão, se você souber a força que tem um abraço dado com amor, um abraço dado com amor, ele pode libertar, ele pode curar a alma de alguém que está ferido. Eu lembro uma vez que nós viemos visitar aqui, e tinha uma mulher chorando, a Fabiana, minha filha, sentiu vontade de abraçar ela, saiu do canto, foi lá abraçar, e a mulher falou, olha, senti uma paz tão grande nesse abraço, como se estivesse refrigerando a minha alma. A Márcia já contou aqui uma vez na célula, que o marido da anfitriã chegou lá, e ele tinha uns 15 anos que ele bebia, e eu comecei a orar por ele, e ele só ficava me olhando, e eu orava, e aquele homem nem piscava, só olhando no meu olho, e eu já estava ficando envergonhado, eu falei, Senhor. E aí Deus falou assim, dá um abraço nele. Na hora que eu abracei ele, falei, Senhor, demonstra o seu amor nesse abraço. Aquele homem desmontou. Ele começou a chorar, aceitou Jesus, abandonou a idolatria, abandonou a bebida. Se você ligar hoje lá na casa dele, apesar que tem muito tempo, eu creio que ele ainda está sóbrio. Porque quando a esposa dele faleceu, os filhos achou que ele iria voltar a beber, e eu tive a oportunidade de ver ele depois disso, e ele falou assim, pastor, todo mundo achou que eu ia beber, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que eu fui liberto de uma vez por todas. E muitas vezes nós temos negado um abraço. Muitas vezes nós temos negado uma palavra de conforto. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Vê como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, pelas obras a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, o qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado com justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Irmãos, aqui fala, olha, Abraão, ele não foi justificado somente pela obra, mas foi a obra aliada à fé. O Senhor falou, olha, vai lá e sacrifica o seu filho. Põe um altar, ergue um altar e sacrifica. Ele foi, mas ele cria no Deus. Porque se ele não cresce, ele não tinha colocado o filho dele sobre o altar. Ele sabia que Deus podia restaurar, mas ele também sabia que se Deus não restaurasse, Deus era Deus e continuava sendo Deus sobre a vida dele. E que Deus era Deus que ia trazer essa tranquilidade ao coração dele. E que Deus era Deus para suprir essa necessidade do filho dele, se não o devolvesse. A fé aliada à obra fez ele ser chamado amigo de Deus.
Não adiantava ele falar assim, Senhor, eu creio, Pai, que se eu colocar ele lá no altar, o Senhor vai restaurar. Então eu não vou nem colocar. Só pela fé, Senhor, eu não vou colocar, porque eu creio. Não ia provar nada. Ou ele colocasse lá e falasse, Senhor, pode me matar aí que... Né, não sei nem porque que o Senhor me deu, o Senhor já está tomando já. Ia ser uma obra sem fé, morta também. Mas uma foi aliada à outra. Enquanto outros ensinam que a salvação é a somatória de fé com as obras, sabe que concordando com o texto de 21 a 24, porventura Abraão não foi justificado pelas obras? Vede que a fé operou com as obras, e que pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada. Né? Ali a fé operou com a obra. E a sua fé foi aperfeiçoada. Nós temos que estar liando os dois. Nós temos que estar, primeiramente, conhecendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E é por isso que nós estamos nessa campanha de 40 dias de oração, perguntando, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Uma vez eu li um livro que a irmã Rose me emprestou, chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus? De um pastor chamado Rick Warren, mais ou menos assim, eu não sou bom do inglês, e ele colocou isso em prática na igreja dele. E ele convocou todos os irmãos para fazer uma aliança, de que tudo o que fossem fazer, se perguntasse primeiro, em meus passos, o que faria Jesus? Não importa a circunstância, não importa a decisão que você fosse tomar, você teria que fazer essa pergunta. Em meus passos, o que faria Jesus? Se fosse tão fácil assim, né, irmão? Seria maravilha. Mas seria a decisão certa que nós temos que fazer. Paulo diz, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmãos, parece meio arrogância de Paulo, né? Mas olha que homem de uma fé incrível. Ele olhar assim para outra pessoa e falar assim, olha, me imita, faz tudo o que eu faço, que você vai estar fazendo o que Cristo faria. Quantos de nós hoje poderia bater no peito e falar isso que Paulo disse? Irmãos, olha para mim e faz o que eu faço, e você vai estar fazendo o que Cristo faz. Porque nós somos falhos. E como o pastor disse, nós somos falhos, mas nós podemos melhorar a cada dia. Por isso nós temos que buscar a santificação, que é olhar para a santidade que é Cristo, e colocarmos isso em ação nas nossas vidas. Isso é a santificação. Conhecer a palavra e praticar ela. Colocar em ação. É aquilo que aquele empresário que eu falei aqui na introdução falou. Uma boa ideia. Uma ideia, não existe ideia milionária se você não executar ela. Só vai ser uma ideia, sem valor. Não existe um projeto bom se você não executar ele. Vai ser simplesmente um projeto no papel. Não existe palavra boa. Sair daqui e falar, rapaz, o culto essa noite foi bom. A palavra, nossa, Deus falou aos nossos corações. Vai ser somente uma palavra, se eu não começar a praticar aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Se nós não colocarmos em prática, vai ser só uma palavra. Passar uma semana, qual que foi a palavra de domingo? Eu não lembro. Mas qual que era a ideia central? Rapaz, eu não sei, mas
A palavra foi boa. Pai, o pastor pregou domingo que, olha, fogo desceu do céu. Qual que foi a palavra? Pai, não lembro não, mas foi forte. Se nós não começar a praticar, vai cair no esquecimento. Talvez seja por isso que o Senhor falou assim, que nós temos que cear. E Ele fala assim, ó, fazer isto em memória de mim. Por isso que nós fazemos isso mensalmente, para não que venha cair no esquecimento o sacrifício de Jesus. Talvez seja por isso que nós temos que fazer mensalmente, que um corpo foi dilacerado, um sangue foi derramado, para que eu e você estivesse aqui, tivéssemos liberdade diante de Deus. Mas Ele fala, olha, além de você me amar, você tem que amar o seu próximo, como a ti mesmo. E eu acho que é em 1 João que o Senhor fala assim, como pode dizer que ama a Deus, a quem não vê, e despreza o teu irmão a quem você vê, a quem você convive todo dia? Como eu posso dizer que amo a Deus, a quem eu não vejo, se eu desprezo a necessidade do meu irmão que está ao meu lado todos os dias? Irmãos, muitas vezes nós falamos, olha, eu não tenho condições. Se falar a verdade aqui, se eu perguntar aqui, falar, irmão, quem tem condições hoje de ajudar alguém? A maioria de nós vamos falar, olha, eu não tenho condições. Mas, mediante a fé, mediante a palavra, nós semeamos. Irmão, se você falar para mim, pastor Albert, você tem condições de ajudar alguém hoje? Tem, Márcia? Você pode, vamos ajudar alguém hoje? Vamos, irmão. O que eu posso fazer? Porque, irmãos, não é pelas minhas condições. Como diz o Ronaldo, se você for esperar sobrar dinheiro, todo tanto, é pouco. Se nós formos esperar a ocasião certa, bater a minha sobra de finança com uma pessoa necessitada, não vou ajudar ninguém nunca. Nós não vamos fazer a obra nunca. Nós não vamos fazer evangelismo nunca. Qual que é a vontade de Deus? É como quando a gente convida alguém para a igreja. Não, se Deus quiser, eu vou lá. Irmão, será que Deus não quer que ninguém venha na igreja? Fala, irmão, Deus quer, agora só basta você se dispor. E aqui está falando isso, né? Não adianta nós dizermos que amamos a Deus, se nós não colocarmos esse amor em prática. Romanos 5,5 diz que esse amor ele já foi derramado sobre nós. O Espírito Santo de Deus, ele derramou esse amor sobre nós. E por que nós não temos praticado esse amor? Por que nós não temos colocado em prática? Verificais que uma pessoa é justificada não por obra e não somente por fé. Mas de igual modo também não foi justificada a meretriz Raabe, que acolheu os emissários e fez partir por outro caminho. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, também a fé sem obras, ela é morta. Irmãos, eu estava pensando nesse texto aqui, muitas vezes, como que nós somos? Às vezes você vê uma pessoa mais humilde, ou uma pessoa cheia de defeito, fazendo alguma coisa, e muitas vezes nós como cristãos, nós começamos a julgar. Nós começamos a apontar. Nós começamos a olhar e falar assim, olha, eu sei, rapaz, olha lá, fulano lá, ó, querendo dar um de bonzinho agora. Ou uma pessoa chega na igreja, se converte e já começa com aquela sede do primeiro amor, querer fazer a obra. E nós mais antigos olham e falam assim, rapaz, o cara chegou agora na igreja, quer fazer tudo. Olha, com coisa que eu não conheço ele, né? Eu sei.
Eu sei de onde ele saiu e já quer fazer as coisas, rapaz. Querendo se aparecer, olha. Querendo se aparecer para o pastor. Muitas vezes nós que somos cristãos há muito tempo temos deixado de fazer. E aí chega alguém que quer fazer, a gente quer apontar, a gente quer julgar. Se for olhar para Raabe, a palavra fala aqui, olha, Raabe não foi justificada por Deus. Mas se nós fôssemos olhar, falar, olha lá a prostituta querendo se aparecer. Mas a palavra diz que a fé aliada à obra justificou aquela mulher. Justificou a tamanho ponto que Jesus veio da linhagem dela, da descendência dela. Olha só, irmãos, como algo que você faz para uma pessoa, reconhecendo Deus na sua vida, porque ela ouviu falar do Deus de Israel. Olha, eu já ouvi dizer que esse Deus fez grande coisa. Não é esse Deus que livrou aquele povo do Egito? Não é esse povo que Deus deu vitória em algumas guerras aí, derrubou o gigante? Diz que esse Deus está vindo para cá. Ajoelhou, Senhor. O Senhor é inimigo do meu povo. Isso é uma conjectura minha, mas eu quero ser amigo do Senhor. Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer esse Deus que deu essas vitórias para Israel. Aí Deus falou, você quer conhecer? Até que ponto você está disposta a fazer? E colocou os seus espias lá para ela proteger. Arriscando a sua vida, ela protegeu os espias do Senhor. E a palavra diz aqui que a fé dela no Senhor e a obra que ela fez, guardando os homens de Deus, fez com que ela fosse justificada. E nesse ponto, uma vez ouvindo a pregação do pastor Rebiúba, ele dizia, olha, quando chegarmos no céu, teremos grandes surpresas e grandes decepções. E o pessoal falou assim, mas grande surpresa, grande decepção, como assim? Nós vamos chegar lá e vamos olhar para o lado e falar assim, rapaz, cadê aquele irmão do reteté, aquele irmão do fogo que não está aqui? E vamos olhar para o outro lado e falar, rapaz, eu não acredito que aquele cidadão estava aqui. Olha só aqui, olha quem que eu topei aqui no céu, rapaz. Porque o homem, ele olha a aparência, mas Deus, ele sonda o coração. Fôssemos olhar para Davi e falar, rapaz, Davi está no inferno. Cobiçou a mulher do cara, deitou com a mulher do cara, mandou matar o cara. E Deus fala que ele é o homem segundo o coração de Deus. Vamos olhar para Raabe, uma prostituta, rapaz, essa mulher se deitou com aquele povo tudinho lá. E agora, justificada pela fé. Então, irmãos, não se engane. Deus, ele conhece o coração de cada um. Não adianta eu querer parecer mais santo que os outros. Não adianta eu querer ser melhor do que ninguém. Nós não estamos aqui para ser melhor do que ninguém. Mas nós estamos aqui para falar aquilo que Deus falou. Hoje eu estava conversando com a minha filha, dando um puxãozinho de orelha. Eu estava falando que ela é muito vergonhosa, igual eu. E eu falo, filha, se você colocar eu em qualquer outro lugar para falar qualquer outra coisa, não vai. Mas se você falar, olha, traz a palavra hoje, eu vou falar, eu levo. Porque eu sei que a palavra não é minha. Eu sei que quem dá inspiração não sou eu.
Porque de mim mesmo não pode sair nada, irmão. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer em mim aquilo que Ele quer. Apesar das minhas imperfeições, apesar dos meus defeitos, dos meus pecados. Mas quando eu estou aqui em cima, eu tenho temor e tremor de falar aquilo que Deus quer que seja falado, ser direcionado por Ele. Porque a própria palavra diz, ai daquele que aumentar ou diminuir algo que Deus mandou falar. Olha a responsabilidade. Então nós não estamos aqui para ser melhor do que ninguém, mas nós estamos aqui para crescer juntos. E em um só propósito, em um só amor, em um só Espírito. E a palavra nos diz que não basta termos somente fé, mas nós temos que praticá-la em amor ao próximo. Amém? Precisamos da fé e das obras, sendo obra consequência da fé. E a fé é uma condição para a obra. Fé é condição para a obra. Já viu? Uma pessoa chega em você, não sei se já aconteceu com vocês, eu já vi muito falar isso. Mas eu garanto que se tiver um testemunho de bênção aqui, cada um tem um de algo assim que parecia impossível e Deus fez na sua vida, seja de cura, seja de providência, seja de, eu creio que cada um tem um grande testemunho de Deus na sua vida. Porque se Deus não tivesse feito nada na sua vida, você não estaria aqui nessa noite. Porque a obra é consequência da fé. E a fé é uma condição da obra. Não adianta eu simplesmente querer orar para alguém ser curado, se eu não tiver fé. Mas a fé é uma condição para que eu possa orar. E a obra venha a ser realizada através do Espírito Santo. Então, uma está junto com a outra. O fato das obras não trazerem salvação não impede ela de produzir frutos. A obra ela não traz salvação, mas ela traz frutos. E nisto conhecerão que sois os meus discípulos, pelos sinais que os seguem. Os sinais são os frutos que são produzidos através da fé, através daquilo que nós professamos. Eu assisti um filme esses dias, não sei falar para você o nome dele, porque estava tudo em inglês, mas de uma menininha, dos 10 anos, nos Estados Unidos. Ela foi na igreja, sentada lá como todo mundo aqui. Imagina nós todos aqui, uma menina de 10 anos aqui na frente. E o pastor pregando, o pastor fala assim, e o pastor pregando, e você olhava nos olhos da menina, que aquela palavra brilhava nos olhos dela. A felicidade dela ouvir a palavra de Deus ali. E o pastor fala assim, olha, se você tiver fé de um grão de mostarda, e você falar para esse monte, sai daqui, se precipite lá, ele vai fazer. E aquela menininha saiu com aquela palavra no coração. E ela vai para o sítio do seu avô. E chega lá, ela encontra um passarinho morto. E ela fala para o irmão dela, fala, olha, está morto. Será que se a gente orar, ele não volta? O irmão dela falou, larga de ser besta, menina. Já está morto. Vamos enterrar. Não vou enterrar. Eu falo, então você fala o que você quiser, eu vou pescar aqui do outro lado. E ela ajoelha ali e ela começa a orar. À tarde, enquanto o irmão dela estava pescando, ela estava orando. E ela orava e dizia, Senhor, isso é uma criação do Senhor. Assim como o Senhor criou ele perfeito, ele tem uma família também. E está fazendo falta na família dele. E ela pega e começa a orar ali.
E aí, na hora que o irmão dela volta, fala assim, já está tarde, vamos embora. Ela fala assim, você não está vendo? E ele, o quê? Você não está vendo Deus lá do outro lado? Ué, na onde? Ali, ó, do outro lado do lago. Ele está vindo nessa direção. O irmão dele, eu não estou vendo nada. E a namorada do irmão dele ajoelha do lado dela e fala, não, onde? Ali, ó, ele está chegando. E nisso um vento forte passa por eles. E aquele passarinho sai voando. E aí, foram falar lá para a mãe não acreditava. Foram falar para as pessoas não acreditavam. Aí chegou no pastor e foi falar para o pastor falou assim, mas como que isso aconteceu? Ela falou assim, pastor, o senhor falou que era para eu orar com fé. Eu orei. Mas como assim? Orando. O senhor não ora? Às vezes. Mas nem na igreja o senhor ora com essa fé? Muitas vezes nós falamos para as pessoas aquilo que nós não vivemos. O pastor proferiu uma palavra e a menina acreditou, uma menina de 10 anos. E outras pessoas foram curadas através da oração daquela menina. Um amigo dela que era paralítico voltou a andar. Uma menina que tinha câncer terminal foi curada. E em alguns momentos o pastor da igreja estava duvidando do que Deus estava fazendo na vida dela. Mas que Deus é esse que nós cremos? A palavra nos diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus fez, Deus faz e Ele continuará fazendo. O que tem impedido de nós vermos os milagres de Deus? O tamanho da nossa fé. E talvez por causa do tamanho da nossa fé, nós não temos colocado as boas obras em práticas. Por causa do tamanho da nossa fé, nós temos vivido dos milagres de antigamente, das obras de antigamente, do que aconteceu quando eu me converti. Mas a palavra diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. As coisas de Deus se renovam a cada manhã. A cada manhã nós temos que ter algo novo para viver com Deus. A cada manhã nós teríamos que ter um testemunho novo daquilo que nós vivemos com Deus. Mas na onde está a nossa fé? E aonde estão as obras das nossas mãos? Eu quero finalizar dizendo o seguinte. Tiago escreve sobre a relação entre a fé e a obra, para nos ensinar como avaliar o tipo de fé viva e salvadora, em oposição à fé morta e falsa. Para Tiago, a grande prova de uma fé falsa é que ela não resulta numa vida transformadora, que é caracterizada pelo compromisso, obediência e submissão à palavra do Senhor. Por isso explica que da mesma forma que o corpo sem o espírito está morto, assim uma fé sem obra está morta. Ele está dizendo aqui, que nessa palavra que nós trouxemos para missões, nos relata se a nossa fé, ela é uma fé viva ou uma fé morta. Como? Aonde estão os frutos da nossa fé? Irmãos, uma vez eu me deparei com uma palavra que fez eu repensar a minha vida cristã. Quando o pastor disse que cadê as pessoas que nós ganhamos para Jesus? Conta quantas pessoas nós ganhamos para Jesus. E aí eu ficava procurando na memória para quem que eu tinha ganhado. Eu falei de Jesus para fulano, mas ele não foi para a igreja.
Ah, eu também falei para ciclano, mas também não foi para a igreja. Senhor, cadê os frutos da minha mão? E aí depois, quando eu comecei a compreender essa palavra, eu comecei a acreditar e comecei a colocar em prática algumas coisas. E quando você para você ouvir a voz de Deus, porque Deus, Ele fala conosco de várias formas. Tem gente que você chegar e falar assim, olha, Deus falou comigo, Ele vai falar assim, você é louco. Como que Deus falou com você? Ah, já sei, você leu a palavra e Deus falou com você na palavra. E você vai falar, não, Deus falou comigo. Ah, mandou um irmão trazer uma revelação para você. Não, Deus falou comigo. Audivelmente eu escutei a voz de Deus. Você está doido. Mas Deus, Ele é Deus. E Ele faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer e com quem Ele quer. Se você começar a compreender esse princípio, você já vai começar a caminhar na metade do caminho. Deus, Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer e com quem Ele quer. Irmãos, e quando eu comecei a compreender, e a gente vinha da igreja tradicional, e se falasse para mim, eu ia falar que era louco. Fala Deus falando. E um dia eu cheguei no meu carro, eu tinha um Palio 97, que engraçado que só dava problema no dia do culto. Era uma bênção. Rodava a semana inteira, na hora de ir para o culto, ele não funcionava de jeito nenhum. E eu tinha que ir a pé para o culto muitas vezes. E um dia ele até funcionou, nós chegamos lá, eu cheguei meio atrasado. Do jeito que eu cheguei, já estava em cima do culto, eu ia passando. Na hora que eu ia passando, tinha uma irmã que estava na porta, e eu vi ela falando que o marido dela, o carro tinha acabado o combustível no meio do caminho. Não, o carro tinha dado prego no meio do caminho, e estava lá abandonado uns 15 quilômetros. E isso eu escutei só de passar, mas não, estava conversando com outro irmão, preguei, acabou, o irmão falou, vamos jantar lá em casa lá? Fiz um churrasquinho lá, tem uma carne lá na... Opa, vamos lá. Despedido de todo mundo, da paz do Senhor, vamos embora. Falei, irmão, só vou em casa porque está muito calor e esse terno está me derretendo. Vou trocar de roupa e já estou chegando na sua casa. Na hora que eu cheguei em casa, troquei, estou saindo. Deus falou assim, e o seu Adão? O seu Adão, o único Adão que eu conheço é meu pai, já tem mais de 15 anos que eu não vejo. Adão. Aí eu falei, mas quem que é Adão? Ah, Adão é marido da irmã Alzira, né? Mas o que tem ele? Foi a irmã Alzira, a irmã que eu vi lá na porta, falando que o marido tá... Falei, rapaz, tem algum negócio aí. E aí eu peguei, ia saindo, Deus falou, e o seu Adão? Falei, Márcio, eu vou ligar para a dona Alzira, ver se o marido dela já chegou. Liguei, irmã, seu marido está em casa? Não, pastor, o carro dele quebrou lá, já era para ele ter chegado, mas acho que ninguém foi buscar. E eu já estou indo deitar já, ele dorme lá amanhã. Não, nós vamos buscar ele. Irmão, meu carro estava entrando na reserva, eu tinha R$20 no bolso, que era para rodar a semana inteira. Mas vamos buscar, irmão. Ah, está uns 15 quilômetros, ainda peguei a estrada errada. Cheguei e falei, irmã, já deu mais de 15 quilômetros, eu acho que nós pegou errado. Não, então é para outra banda. Falei, meu Deus, esse combustível não vai dar. Aí chegamos lá e encontrei o irmão. Ué, mas... Ah, nós viemos buscar você. Aí amarramos o carro dele lá e fomos buscar. Na hora que chegou na casa dele, ele falou assim... E aí, obrigado, hein, Deus abençoe. Quanto que foi? Falei assim, agora eu vou pegar meu vintão de volta, né? E ele falou assim, não foi nada. Eu falei, mas senhor, meu vintão... É só o dinheiro que eu tenho para... Não foi nada. Falei, tá bom. Falei, não foi nada não, irmão. Uma hora dessa o senhor faz uma visita lá na igreja, lá tá pago. Então, beleza, uma hora dessa eu vou lá. Falei, sabe quando que esse cara vai lá? Nunca. Quando chega no próximo domingo, quem está lá na porta da igreja? Irmão Adão.
E, irmãos, dos dias que eu estava lá até o dia que eu saí, se ele faltou umas 2 vezes no culto porque estava doente, foi muito. Um cara que detestava crente, não gostava que crente nem passava perto. Mas um gesto simples fez ele mudar de ideia. Deixa Deus falar ao seu coração. Deixa Deus te usar para mudar vidas. Como... Acho que tem tempo ainda. Falta 10 minutos. É 5 segundos? Não, então não vou prolongar, não. Como é um hino que foi tocado esses dias aqui, a minha vida não vale a pena ser vivida se eu não ganhar apenas a menos um. O que vale título? O que vale o dinheiro? O que vale posição social? O que vale toda a riqueza deste mundo se nós não ganharmos uma alma para o Senhor? E a própria palavra diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E quando se ganha uma alma, festa no céu. Nós somos organizadores desta festa. Mas como nós temos contribuído para que essa festa realmente aconteça da forma que tem que acontecer. Amém? Coloque de pé, quero estar orando. Já chamo o pastor para vir aqui à frente dar a bênção final, bênção apostólica. Você que entendeu essa palavra, eu não vou chamar você aqui na frente. O intuito da palavra de Deus, ela não é nos envergonhar. O intuito da palavra de Deus é nos confrontar, para que nós sejamos melhores do que nós somos. Então eu quero que todo mundo feche os seus olhos. É só você e Deus. Feche os seus olhos. E você que entendeu essa palavra, você vai colocar a mão no seu coração. Você vai estar orando assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra. Senhor, e por mais, Senhor, cristão, Senhor, que eu pareça ser, há algo em mim que necessita ser mudado. E, Senhor, não é com a minha força, não é com o meu querer, mas é com o Teu Espírito Santo, Deus. Então faz, Senhor, a Tua obra em mim. A Tua palavra diz que o Senhor preparou boas obras, Senhor, de antemão para a minha vida. E eu quero, Senhor, desfrutar, Senhor, de toda boa obra que o Senhor preparou. Senhor, ajuda-me, Senhor, a vencer os obstáculos. Porque assim como diz Paulo, Senhor, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal está diante de mim. O mal, aquele que eu não quero fazer, esse está diante de mim todos os dias. Ajuda-me a renunciar, Senhor, o meu eu. Ajuda-me a renunciar às minhas vontades. E abre, Senhor, os meus ouvidos espirituais, para que eu possa ouvir a Tua voz. Para que eu possa ouvir, Senhor, o Teu chamado. Para que eu possa conhecer a Tua vontade. Senhor, abre, Senhor, os meus olhos, para que eu possa enxergar, Senhor, a necessidade do meu irmão. E segundo, Senhor, as minhas posses, eu possa, Senhor, contribuir de todo o coração. Oh, Senhor. Oh, Senhor, derrama, Senhor. Derrama do Seu amor sobre as nossas vidas. Manifesta, Senhor, esse amor que está adormecido dentro do nosso coração. Oh, Espírito Santo de Deus, começa, Senhor, a visitar a cada pessoa agora, Senhor, que fez essa oração em nome de Jesus. Começa, Senhor, Espírito Santo, ministrar agora, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Ministra, Espírito Santo. Ministra, Espírito Santo. Oh,
Lê, Deus. Canta lá, basúria. Oh, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Faz a tua obra, Senhor. Faz a tua obra, Senhor. Oh, Senhor, nós somos só instrumento. Quem faz a obra é teu Espírito. O Senhor tem liberdade, Espírito Santo. Oh. Sopra vento do Espírito. Sopra vento do Espírito. Enche, Senhor. E possamos, Senhor, sair daqui, Senhor, transbordando da tua presença. Transbordando, Senhor. Como diz a tua palavra, Senhor. Aquele que bebe de ti, aquele que bebe da água, Senhor, da água viva, Senhor, do seu interior fluirão rios. Venhamos transbordar nessa noite. Venhamos transbordar nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Aleluias. Glórias a Deus. Podeis assentar, irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A palavra está com o pastor. Aleluias. Coloque-se de pé. Já estamos encerrando. Eu convido você a estar conosco nessa jornada. Você acordar nas madrugadas, se colocar diante do Senhor e buscar a face dele através da oração, conversar com o Espírito Santo, para que o Senhor venha falar contigo também em nome de Jesus. Amém? Nós estamos no 5º dia, foi hoje. Estamos lendo o livro de Êxodo, cada dia é um capítulo. E nessa próxima madrugada, a partir da 00h, o capítulo 6, que nós estaremos meditando nele. Então, eu te convido a estar orando conosco. E nesses dias que antecedem o 7 de setembro, aí que você estivesse em espírito de vigilância e oração pelo nosso presidente, pela nossa nação, para que o Senhor faça aquilo que for da vontade dEle, que seja feito em nosso meio, na nossa nação, em nome de Jesus. Amém? Vamos unir a nossa fé e vamos estar juntos, orando, batalhando pelo nosso país, pela nossa nação, para que o Senhor nos abençoe e cumpra nessa nação o propósito dele em nome de Jesus. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo seja com essa igreja e com toda a igreja do Senhor sobre a face da terra. E junto nós dizemos, projeto especial para abençoar vidas. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Deus abençoe os irmãos. E quando orarem, irmãos, coloca o Dr. Herbert nas suas orações. Ele está precisando, ele está internado em Brasília e carece das nossas orações.